Olá, dia 1º de julho, o Papa Francisco nomeou um bispo latino-americano, Víctor Manuel Fernández, como chefe do dicastério para a doutrina da fé. E esse dicastério é um organismo muito importante da Igreja Católica que ajuda o Papa nas questões doutrinais, morais e também em questões disciplinares. Por exemplo, as questões contra a pedofilia estão centralizadas nesse dicastério. Muito bem, só que aqui tem uma coisa interessante, essa nomeação do Víctor Fernández, ela foi recebida com euforia por parte de muitos teólogos, porque nós percebemos uma mudança na compreensão da linha teológica, e com reserva por parte de alguns teólogos e também de grupos mais conservadores, que acham que agora o Víctor Fernández vai jogar o catecismo voando pela janela. Então, o que nós temos que olhar aqui, o que é interessante nessa nomeação? Primeiro, recordar que de fato ela é uma martelada definitiva que Francisco dá na lógica inquisitorial. O que é essa lógica inquisitorial? Século XIII, recordemos, nascem os tribunais da Inquisição, lá com Gregório IX praticamente, para perseguir os focos de heresia na Europa. E esses tribunais tinham a autoridade de instaurar inquérito, perseguir, investigar e, se preciso for, condenar aqueles que eram acusados de heresia. No século XVI, esses tribunais passam por um processo de centralização. Paulo III cria uma comissão, que vai ser chamada depois de Santa, Romana e Universal Inquisição, e centraliza os esforços de perseguição aos focos de heresia. De modo muito particular, no século XVI, recordemos, está em jogo também a questão da reforma protestante. Bom, até Paulo VI, esse tribunal era chamado de Santo Ofício. Paulo VI muda o nome, o chamará de Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Evidentemente que não tem mais aquele poder persecutório que teve no passado, mas ainda a Congregação para a Doutrina da Fé, ela vai condenar muitos teólogos ao silêncio e também tirando deles a possibilidade de ensinar teologia. Francisco faz a reforma da Cúria Romana, chama essa congregação de dicastério para a doutrina da fé e dá a ela uma nova lógica. Todos os dicastérios estão agora preocupados apenas com a evangelização, não apenas consigo mesmos, mas com o evangelho. Muito bem, Francisco, quando nomeia o Víctor Fernández, envia para ele uma carta que eu sugiro que vocês leiam, que está inclusive no site do Vaticano. Nessa carta, Francisco vai dizer o seguinte: olha, o dicastério que agora você vai assumir, no passado, ele usou métodos imorais. Por quê? Porque não estava preocupado tanto com o incremento da fé, mas em perseguir possíveis erros doutrinais. E aí ele diz: o que eu quero de ti é algo completamente diferente. O que Francisco espera do dicastério para a doutrina da fé hoje? Que seja um organismo que ajude a harmonizar as diversas linhas de pensamento teológico e filosóficas para que nós possamos entender melhor a doutrina revelada. Ou seja, este organismo hoje, ele deve existir como um serviço para a evangelização. Não é mais um mecanismo de defesa da instituição, mas existe para nos ajudar a promover a evangelização, o anúncio do evangelho. E aí Francisco diz, olha, recordemos que a realidade ela é maior que a ideia, que não nos serve uma teologia de escrivaninha, e que nos serve uma teologia que nos recorde que a onipotência de Deus, de modo muito particular, na sua misericórdia, é infinita. E eu gostaria de ler apenas uma frase do texto, da carta, que ele escreveu ao novo chefe do dicastério. Ele diz assim, abre aspas, nos faz falta um pensamento que saiba apresentar de modo convincente um Deus que ama, que perdoa, que salva, que liberta e que promove as pessoas e as convoca ao serviço fraterno. Quer dizer, Francisco com isso dá a martelada final na lógica inquisitorial. O dicastério não existe mais para perseguir, para condenar, para silenciar. Existe sim para ajudar a igreja
a conhecer melhor a doutrina, a harmonizar as linhas teológicas e anunciar o Evangelho no mundo de hoje.